versículos 7 a 11, como nós lemos, é um teor voltado para quem vive em intimidade com Deus, para pessoas que têm um relacionamento com Ele em oração, não por pressão, não porque há uma exigência da liderança da igreja, não porque há uma pressão de qualquer lado, mas porque sente prazer, alegria em estar com Deus em oração. Esse texto sagrado é voltado, é endereçado para esse tipo de cristão, que não vive porque é abençoado, mas vive porque tem um Deus que abençoa. Aleluia, glória a Deus. E eu quero mostrar aos irmãos, como palavra de Deus para o nosso coração hoje, dois aspectos que revelam que Deus atende os seus servos. Porque há uma tese forte nas palavras de Jesus, nesse texto: Deus atende os seus servos. Pensem comigo em atender da seguinte forma: eu marco para ter uma conversa com o doutor Igor Felipe, e ele fala: ok, Elmiro, eu vou te atender. E eu vou ao escritório do doutor Igor, a sua secretária me recebe muito bem, eu entro na sua sala e lhe faço um pedido. Eu quero, doutor Igor, que você arrume um jeito para a gente condenar mesmo aquele fulano de tal. E o doutor Igor analisa o meu pedido, e depois de uma análise, ele me responde: Elmiro, nisso eu não posso cumprir o seu desejo, fazer a sua vontade. O atender de Deus, queridos irmãos, pode ser ilustrado desta forma: sempre, em todo e qualquer momento, Deus deixará de atender os seus servos. Sempre, sempre. Você é nascido de novo, servo de Deus, a qualquer momento do dia ou da noite, porque para Deus não tem isso. Ele está pronto para te atender. Está pronto para te atender. Ele sempre nos receberá, Ele sempre acolherá as nossas orações. Inclusive o texto de Apocalipse nos diz que as nossas orações estão armazenadas nos céus. Ele sempre nos atende. Mas observemos esses dois aspectos que mostram que Deus atende os seus servos. Em primeiro lugar, o primeiro aspecto muito importante para nós hoje à noite como palavra de Deus: a certeza do atendimento. Veja comigo como as palavras de Jesus nos dão essa certeza do atendimento, certeza que Deus nos atende. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Certeza do atendimento. Um dos grandes problemas dos cristãos da nossa geração, que nem todos pedem, nem todos buscam, nem todos batem à porta de Deus em oração.
Geralmente se recorre à oração depois que se esgotou as outras possibilidades de solução para o problema. Nós temos que nos acostumar, meus irmãos, a antes de qualquer coisa, quando surgir qualquer problema, qualquer dificuldade na nossa vida, ir primeiro a Deus. Ir primeiro a Deus. Podemos observar, queridos irmãos, no texto sagrado, que a certeza do atendimento é real, nos dois formatos de oração colocados por Jesus aí. O primeiro formato é oração sem ação, é quando ele diz, pedi e dar-se-vos-á. O pedir, aqui meus amados irmãos, tem a denotação de simplesmente falar. Simplesmente falar. Tem a ver com as situações nas quais a gente não pode, não deve fazer nada, é só orar, é pedir apenas. E é muito importante que nós tenhamos no nosso coração que esse formato de oração, queridos irmãos, é atendido por Deus. Sabe aquele momento na vida, quando a coisa é tão difícil, é tão complicada, que não tem nada a fazer senão pedir? Por mais que a gente pense, procure solução, não dá para a gente fazer nada, é só pedir mesmo. Esse formato de oração, ele é atendido por Deus nas mais variadas fases da vida do cristão que é apaixonado por Deus, que vive em oração com Ele por prazer. Glória a Jesus. Mas, queridos irmãos, a certeza do atendimento é real também em um segundo formato, é a oração com ação. Aí Jesus usa dois verbos para mostrar esse formato de oração. Ele diz, buscai e achareis. Olha a certeza. Batei e abri-se-vos-á. Agora, meus amados irmãos, nesse formato de oração, não é como o primeiro, que só fala. Não, ora e faz alguma coisa. Tem ação que acompanha a nossa fala, a nossa conversa com Deus. São as circunstâncias da vida, meus queridos irmãos, quando nós não podemos simplesmente cruzar os nossos braços, ajoelhados em oração e ficar só na oração em si. É quando exige de nós alguma coisa, exige buscar uma solução, exige tomar alguma iniciativa. Por exemplo, o jovem precisa passar em um concurso. Não é só pedir, não é só pedir, tem que buscar. Não é só pedir, tem que bater para que portas se abram. Ora, o pai de família está precisando de um emprego. Não é só pedir, tem que correr atrás, tem que procurar um emprego, tem que buscar, tem que bater em portas. E o que é muito gratificante para nós nas palavras de Jesus aqui, queridos irmãos, que o crente verdadeiro, quando ele ora e age, Deus atende, Deus responde, Deus abençoa. O grande problema, talvez, meus amados irmãos, é que a gente não discerne qual é o formato de oração do momento que estamos vivendo. Há situações que a gente precisa agir e a gente não age, a gente fica só, Deus me dá, me dá, me dá, só pedindo. E o inverso disso também, há situações que se a gente fizer alguma coisa, a gente vai atrapalhar, e a gente não tem o discernimento, e a gente faz alguma coisa, tenta ajudar a Deus, e a gente toma na cabeça.
Mas o que é muito importante para nós hoje à noite nesta mensagem é que o Senhor nos dá a certeza do atendimento. Ele nos dá a certeza. Posso ouvir amém? Glória a Jesus. Porém, amados irmãos, as palavras de Jesus aqui nesse texto nos levam também para um segundo aspecto, que é a base do atendimento. Nos versículos 9 a 11, Jesus nos revela esse segundo aspecto, a base do arrependimento, quando ele faz algumas questões para nós. Ele pergunta assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Rodrigo está lá com o Jorge, e o Jorge chega e fala: pai, eu estou com fome, dá um pão. Ele pega uma pedra, passa manteiga para o menino e faz o menino comer a pedra. Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Alguns comentaristas dizem que, em alguns textos originais, cobra viva. E Jesus continua perguntando no versículo 11. Ele diz: ora, se vós que sois maus, esse mal aqui não é mal só de atitude, é mal de natureza humana, é mal do pecado original que passou de Adão para todos os seres humanos. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Se nós fôssemos responder a estas duas perguntas de Jesus, essas três, aliás, a gente responderia: eu com certeza daria para o meu filho pão, eu com certeza daria para o meu filho peixe e não a cobra. Se eu, ser humano, pecador, tenho isso no coração, o nosso Pai Celestial, então, dará coisas boas a todos os que pedem. Glória a Deus, glória a Deus. Mas o que nós podemos notar aqui, meus queridos irmãos, é que Jesus usa dois conceitos para ensinar a base do atendimento de Deus aos seus servos. Primeiro, ele usa o conceito da bondade, da paternidade humana. Vocês já observaram na história de cada um que as coisas vão sendo toleradas e a gente aguenta muito até que mexe com um dos nossos filhos, não é? E tem alguns pais, inclusive, que mesmo os filhos estando errados, assumem a defesa dos filhos. É o conceito da bondade que está presente na vida do pai. O pai que faz mal, que deseja mal para o filho, é uma exceção. Normalmente, até quem ainda não recebeu o Evangelho, faz o bem para o filho. Tudo que o pai faz é visando o bem do filho. E Jesus, queridos irmãos, usa esse conceito para mostrar que o nosso Pai Celestial, Ele faz questão de dar boas coisas, bênçãos à vida dos seus filhos. E no argumento de Jesus, ele nos apresenta um segundo conceito, que é o conceito da bondade, da paternidade divina. É o final da pergunta, o final do texto, a última pergunta, quando ele diz: se vocês que são maus,
vocês dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Veja bem, meus queridos irmãos, em nós ainda há a presença do pecado, nós ainda lutamos com a velha natureza de Adão herdada por nós, muito embora ela já foi crucificada em Cristo Jesus, mas ela está ressuscitando a cada dia. Nós somos assim, temos a tendência para o mal, temos que lutar contra o mal. O nosso Deus não, Ele é perfeito, nele não há maldade. Até mesmo quando Ele exerce o seu juízo, Ele exerce com base na sua justiça, porque Ele não é um Deus mau. E o argumento de Jesus, meus irmãos, para mostrar para nós a base desse atendimento certo que nós temos no nosso relacionamento de oração com Ele, é justamente mostrando que tanto o ser humano, o pai humano, dá coisas boas aos seus filhos, muito mais Deus dá boas coisas aos seus. Glória a Jesus, glória a Jesus. John Stott dizia que, no comentário do Sermão do Monte, ele dizia que, se nós compreendêssemos o valor da paternidade de Deus, nós viveríamos ajoelhados em oração. Se nós compreendêssemos o poder da paternidade de Deus sobre nós, nós seríamos as pessoas mais fervorosas em oração do universo. Nós teríamos muito mais fervor em oração do que os próprios anjos. E nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus vem alimentar a nossa fé, vem acender ainda mais a chama da comunhão com Ele, através da oração. Vem por meio do Espírito Santo, através dessa palavra, soprar aquela brasa da oração no nosso coração, que talvez esteja se apagando. Quantas pessoas não conseguem mais orar com prazer? Quantos cristãos evangélicos da nossa oração têm dificuldades de orar ao Senhor? Basta nos lembrarmos que os cultos menos frequentados em todas as igrejas evangélicas no Brasil é o culto de oração. Basta nos lembrarmos que muitos irmãos têm dificuldade de um tempo a sós com Deus, não dão conta, porque não entenderam ainda que há atendimento certo, há certeza do atendimento, com base na paternidade de Deus, com base na paternidade de todos nós que amamos os nossos. Você não pode sair daqui hoje à noite sem entender que o seu Pai Celestial, Ele te atende. E eu vou te falar uma coisa muito boa: não tem lista de espera. Ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que Ele consegue atender a todos nós no mesmo instante. Ele consegue atender a todos os seus filhos do universo ao mesmo instante. Quando eu falo do universo, é porque eu estou me referindo aos anjos, viu, irmãos? Não tem homens, seres humanos no universo aí para fora servindo a Deus, não, tá? Ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que não há lista de espera para que Ele nos atenda. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Glória a Deus mesmo, irmãos? Então largue de ser um crente fajuta e comece a orar.
Então para com esse negócio de ficar no seu corre para lá e para cá, e você nunca pede, você nunca busca, e você nunca bate. Entendem, meus irmãos? É bom nós nos lembrarmos que Mateus capítulos 5, 6 e 7 são endereçados aos cristãos, aos discípulos de Jesus. É para nós. Então, quando a gente ouve que há certeza para o nosso atendimento diante do nosso Pai Celestial, o mínimo que a gente pode fazer é, ao sair daqui hoje à noite, a gente saia refletindo sobre como está a nossa vida de oração com Ele. A gente busca, a gente pede, a gente bate lá, ou a gente não faz nada e vai atrás primeiro dos familiares, dos amigos, dos poderosos deste mundo para nos ajudar. É importante que nós reflitamos sobre isso hoje à noite, meus queridos irmãos. Em primeiro lugar, a certeza do atendimento. Levante a mão e diga comigo assim: é certo que Deus me atende. Aleluia. Em segundo lugar, a base do arrependimento. Levante a mão comigo e diga assim: a base do arrependimento é a paternidade de Deus. Ele é o meu Pai, e Ele tem prazer em me dar coisas boas. Aleluia, aleluia. Até mesmo, irmãos, quando acontece alguma coisa ruim conosco, até mesmo quando acontecem coisas ruins conosco, não é que Deus faz, Ele simplesmente, talvez para tratar com alguma área da nossa vida, Ele deixa de fazer. Aí o outro acaba fazendo. O outro mundo, o outro, a nossa carne, acaba fazendo. Mas, finalizando a nossa mensagem, duas verdades inquestionáveis, queridos irmãos, muito aplicativas à nossa vida hoje à noite, depois do que nós vamos orar e participarmos juntos da ceia do Senhor. Duas verdades muito importantes. Primeiro, Deus tem prazer sempre atender os seus filhos. Não é tipo assim, irmãos: lá está o Gabriel orando de novo, esse menino, não, de novo, não, que bom, que maravilha, o Gabriel está orando, que joia. Deus tem prazer em sempre atender os seus filhos. Deus, queridos irmãos, numa linguagem puramente humana, para nós compreendermos, Ele se regozija, Ele gosta, Ele acha bom quando a gente entra em oração, quando a gente pede, quando a gente busca, quando a gente bate. Ele tem prazer sempre, não é só uma vez ou outra, não é só quando Ele está de bom humor, como dizia Sócrates. Não, Deus não tem mau humor para os seus filhos. Diga glória a Deus. Em segundo lugar, queridos irmãos, a outra verdade muito importante para nós. Porém, há um porém. Porém, a resposta de Deus nem sempre é igual à vontade dos seus filhos. Assim como o Igor Felipe disse para mim: não posso fazer como o Senhor quer. Muitas vezes Deus, mesmo nos atendendo, Ele vai dizer: olha, não é o melhor para você. Talvez a grande dificuldade nossa seja aceitar o não de Deus. Às vezes a gente está tão obcecado
por alguma coisa que a gente fica meio surdo espiritualmente, insensível espiritualmente. Deus está falando: não, 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 meu filhinho, se você for por esse caminho, vai ser errado, não vai dar certo, vai ser mal para você. Basta nos lembrarmos da oração de Jesus no Getsemane. A vontade humana de Jesus, queridos irmãos, era não ir para a cruz, mas ele soube discernir e disse a Deus: não faça a minha vontade. Deus sempre vai te receber, e quando Ele te receber, Ele não vai só te escutar, Ele vai te falar também. Por isso a oração é um exercício de, não um monólogo, mas um diálogo. A gente fala e Ele responde. Muitas vezes a gente ora e já vai agindo, já vai tomando decisões. Não espera o Senhor falar se é sim, se é não, ou se é espera. A gente não tem a paciência de aguardar a resposta, e a gente já vai afoitamente tomando as decisões, indo pelos caminhos, e aí então muitas vezes a gente toma na cabeça. Deus tem prazer em sempre atender os seus, porém a resposta de Deus nem sempre é igual à vontade dos seus filhos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero convidar você agora, com a cabeça curva, os olhos fechados, a voltar-se para Deus que está no seu coração, e dizer para Ele: Senhor, eu preciso ter esse prazer, essa alegria, essa sede de sempre estar em oração contigo, e com a convicção nesta noite, Senhor, de que o Senhor sempre me atende. Eu quero disponibilizar a minha vida para viver desta forma, ó Deus, numa intimidade absoluta contigo, dando ouvidos à tua voz e com o coração aberto para cumprir o que o Senhor falar ao meu coração, em nome de Jesus. Aleluia.